Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Então tem que ser por mensagens digitadas mesmo, tá bom? Vamos então para o tema de hoje, Pastor Guerra. Rogério, hoje o tema de hoje ele é sobre sabedoria. Amém. Ok? O caminho mais rápido para uma decisão é a sabedoria. Amém. Não é? E realmente é uma realidade, né? Seja sábio e deixa Deus assim trabalhar no seu coração nesse sentido. E hoje você vai nos acompanhar aqui. Nós estamos com Provérbios 1, de 7 a 16, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandícias, se quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes. Traguemos-os vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa. Encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então nós temos aqui a questão de Salomão, né, que foi um homem que Deus lhe deu sabedoria, porque ele pediu sabedoria para dirigir aquele povo. E ele escreveu esse livro de provérbios, como muitos provérbios que houve, que não foram citados aqui. E nós temos aqui, a sabedoria pode ser a nossa melhor amiga, principalmente em momentos de decisão. No texto de Provérbios 1, a sabedoria como uma mulher que grita pelas ruas, está lá no versículo 20, que bela descrição. A sabedoria não se esconde, mas grita em público. Devemos sair para achá-la e fazer amizade com ela. O que podemos aprender sobre a tomada de decisão no que diz Provérbios 1? Tinha um grande sábio e um dia um desses que gostam de provar as pessoas, né? Ele falou assim, eu vou pegar esse sábio hoje. E ele colocou um passarinho na mão. E ele falou, vou perguntar ao sábio no meio da multidão se o passarinho está morto ou vivo. Se ele falar que está morto, eu solto o passarinho. Se ele falar que está vivo, eu mato ele entre as mãos. Então eu não vou deixar saída para ele. E ele gritou no meio da multidão, grande sábio, o passarinho está morto ou vivo? E o sábio falou com ele, a vida dele está nas tuas mãos. Ele baixou a cabeça e saiu. A sabedoria, né, ela tem seu lugar. É isso é que nós vamos falar hoje. Seja sábio no Senhor. Em nome de Jesus. Pastor Rogerinho. Quando nós pensamos em sabedoria, a gente precisa discernir um pouquinho entre o que é sabedoria e o que é conhecimento, não é? O conhecimento é toda a informação que você passa a adquirir. E a sabedoria, ela vai além da informação. É a maneira como você usa a informação que você tem diante de você. Então, isso faz toda a diferença. Porque se fosse só conhecimento, não é? Nós teríamos aí uma quantidade enorme de sábios. Porque muitas pessoas têm acumulado conhecimento durante a sua vida. Mas nós encontramos muitos sábios sem muito conhecimento. Não é? Então, o que faz a diferença?
A diferença é pegar aquele conhecimento que veio até nós e daquele conhecimento tirarmos realmente lições preciosas, tanto para a nossa vida quanto para a vida dos outros. Nós, há algum tempo atrás, fizemos um programa sobre herança ou legado, não é? Então, o conhecimento, ele pode ficar como herança, mas a sabedoria, com certeza, ela fica como um legado. Sim. Porque a sabedoria, ela instrui, a sabedoria orienta, a sabedoria livra do mal, a sabedoria faz com que realmente nós possamos alcançar os nossos objetivos de uma maneira muito mais eficiente. A sabedoria, ela tem um fundamento em Deus, porque a própria palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E leva o homem a raciocinar, né? Com certeza. Não é? A sabedoria leva. Você parar e raciocinar. O homem sábio, ele com certeza vai questionar, não somente a respeito da sua vida, mas a respeito de tudo que diz respeito à vida, não somente a sua vida. Não é? Então, ele considera todas as coisas e vê a importância que todas as coisas têm. Então, isso faz realmente a diferença. Ok, Rogério, nós temos já aqui várias participações, algumas trazendo alguns temas que a gente não está abordando hoje, mas eu entendo que vale a pena a gente responder, né? Aqui diz que Deus abençoe você, sou assembleiano, Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Tenho aprendido muito com vocês, né? Muito obrigado, né? Que o senhor possa continuar também usando esse programa para instruir e capacitar. A paz, queridos pastores, sou do Carmo. Preciso de uma orientação. Trabalhei um mês na minha igreja e achei que seria uma maravilha, mas me enganei. A secretária da igreja me oprimiu em tudo que dava respostas. Existe crente assim? Eu estou com medo de crente agora. E ela prega, ouve louvores o dia todo. Como que pode isso? Estou precisando, né, de uma porta de emprego agora, urgente. Muito obrigado, Fátima, né, o nome dela, de Carmo. Nós temos aqui uma outra. Bom dia, amados. Tudo bem? Peço orações por minha família, para que o Senhor Jesus Cristo nos dê sabedoria espiritual. Forte abraço. Aqui o irmão Ronaldo e esposa Wanda, filhos Ronald, Thalita, Ilana, Melissa. Sou de Bacabal, né? Bacabal é Maranhão? Acho que é. Acho que é. Aqui ligadinho direto de Bacabal, MA. Maranhão. Ela mandou a fotinha aqui da televisão e a gente aparecendo na televisão. Tá bonito, viu? Tá mais bonito na foto que ao vivo, viu? Um abraço para você, viu, querido? Obrigado aí pela também sua essa audiência. Foto percorreu uma distância tão grande, tão grande. Se eu tivesse consertado de lá para cá. Ainda bem que não deformou, né? Melhorou. Eu acho que a fiação teve sabedoria. Pois é. Exatamente. Viva a fibra ótica. Viva a fibra ótica. O que a gente pode falar para essa irmã lá do Carmo? Olha, minha irmã, uma única coisa que não pode ter na igreja é ex-crente. O resto, tudo pode ter. Né? Então, quando você pergunta, pode ter crente desse jeito? Pode. Por quê? O crente é todo aquele que crê no Senhor Jesus e que está num processo de santificação, de libertação, de cura, de crescimento e de amadurecimento espiritual, sendo edificado. Então, a única coisa que realmente não convém, não cabe dentro da igreja é não crente ou incrédulo. O resto sempre vai ter. Então, há algumas pessoas que nós precisamos entender que estão em um processo e esse processo é um processo que vai gerar atritos ao redor daqueles que estão perto e por N motivos. Então, de repente, pode ser insegurança,
pode ser medo, pode ser ciúmes, pode ser o uso de autoridade de uma maneira incorreta, a própria visão de corpo e a visão de que nós somos todos semelhantes a Jesus, né? Ou devemos todos ser semelhantes a Jesus. Tudo isso pode gerar problemas e relacionamentos meio truncados dentro da igreja. Agora, não se preocupe, porque o Senhor Jesus, Ele é o alvo. E nós um dia chegaremos à varonilidade perfeita. Um dia nós seremos como Ele. Mas até lá vai ser meio difícil. É verdade. Pois é, então vamos, né, já dentro da sabedoria aqui, já vamos colocar o Então, tópico 1 aqui. sabiamente, vamos Sabiamente, vamos para o 1 aqui. Ou matematicamente, a base para toda decisão é honrar a Deus e reverenciá-lo. É a base, Aí é a chave, né? A chave. Então você Quando, isso aí. quando nós pensamos na sabedoria, né, aí eu falei logo no princípio, a sabedoria se eu penso na sabedoria só como conhecimento, ela não é sabedoria. A sabedoria, ela tem que me ajudar, me orientar, me conduzir. A sabedoria é quando eu realmente começo a tirar proveito do conhecimento que eu tenho em função da minha vida e da vida dos outros que estão ao meu redor. E para onde a sabedoria me conduz? Primeiro, a sabedoria me conduz para um relacionamento com Deus e para a obediência a Deus. Então, se eu vou tomar decisões e a sabedoria vai me ajudar a tomar essas decisões, eu preciso então entender que a base para essa decisão é fazer a vontade do Senhor, é agradar a Deus. Então, se eu vou realmente agir com sabedoria numa tomada de decisão, a primeira referência tem que ser a referência de Deus, Amém. Os princípios de Deus, Com o certeza. agradar a Deus. Interessante você falando isso, porque tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identifica, DDD 31, diz assim, será que sabedoria acompanha a emoção? Será que sabedoria acompanha a emoção? Gostaria de saber a resposta sobre isso. Não sei se acompanhar, mas talvez como que as emoções podem interferir. E já que nós estamos falando em tomada de decisão, a gente sabe que o emocional não tem como descartar, né? Ele faz parte do processo. É interessante que o emocional ele faz parte do processo e dependendo de como nós vamos valorizar as questões emocionais, nós vamos inibir a sabedoria de florescer, né? Então, não é que não é sábio sentir emoções, sim, mas as emoções elas precisam ter o seu lugar e serem discernidas. Nós temos um outro ponto aqui na frente que vai ajudar a clarear mais, porque nós estamos no primeiro ponto, que é a questão do obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus, de colocar Deus como referência. Agora, Deus ele se preocupa com a nossa saúde emocional, não é? Só que eu não posso tomar uma decisão só baseado nas minhas emoções. Isso não é sábio. A palavra de Deus já diz que enganoso é o coração do homem. É verdade. Não é? Que muitas vezes tem que usar a razão para tomar uma decisão. Sim. Com certeza. Não é? Você não pode por emoções, nem por conhecimento, você tem que usar a razão. A razão é que vai te auxiliar a tomar uma decisão sábia. Exato. Verdade. Exatamente. Nós temos aqui o DDD 24, diz assim, graça e paz, parabéns pelo programa, não se identifica, obrigado pelo carinho, né, de mandar uma mensagem agradecendo pelo programa. Para nós é motivo de alegria e também glorificar o Senhor por isso, né. Bom dia, pastor. Sou de Curitiba, Paraná. Me chamo Thaís. Apesar de cristã, há muito tempo tenho dúvidas que me atrapalham na minha comunhão com Deus. A infidelidade do nudismo proposital ou por ignorância pode levar essa pessoa ao inferno, visto que muitos pregadores usam Malaquias 3:11
e Coríntios 6,16, para afirmar isso. Se sim, Se sim, um recém-convertido, se morrer precocemente, antes de se aprofundar na palavra, pode ter ido para o inferno e não praticar com fidelidade o ato de dizimar, né? E a graça, como é que é vista nesse aspecto? Nós falamos, né, sobre isso, alguns programas especificamente sobre a questão assim, da fidelidade no dízimo. Né? Então, eu queria sugerir para você, que é de Curitiba, você então entrar no site da Rede Super, né, que é o www.redesuper.com.br, e você entrar ali em programas e vídeos que tem assim desde 2 anos atrás, né, nós já estamos quase chegando a 3 anos de programa, então ao vivo. Então ali tem várias temáticas. Aí você entra no De Tudo Um Pouco, Clínica da Alma. Aí digita lá sobre essa questão da fidelidade, né, nas ofertas, os dias. Aí você vai encontrar ali. Eu não sei quanto tempo faz isso que nós falamos, né? Já faz um bom tempo. O programa específico já faz mais tempo, mas uma pergunta parecida com essa, mas não está com esse tema, a gente tem respondido. E aí você pode ali então obter a resposta e assistir o programa, tá bom? Só para a gente não ser redundante, e a gente tem outras participações aqui, até porque a gente tem outros pontos também na área da sabedoria. Aqui a pessoa está falando que assistia a Rede Super, que passava na cidade dela, mas agora não consegue mais sintonizar, né? Que é a cidade de Castanhal, no Pará. Né? Não sabe o que aconteceu. Precisamos aí, então, assim, buscar informação sobre isso. Né? Ore a respeito disso, não é? Para que Deus possa voltar, né? Mas se você não está conseguindo pelo sinal da sua TV, você pode assistir pela internet. Né? Se você tem sinal de internet aí, Wi-Fi ou mesmo cabo, então você pode sintonizar o site da Rede Super, redesuper.com.br, e ali você clicar ao vivo. E aí você vai assistir a programação ao vivo, não é? Pela internet, tá joia? Nós temos mais uma aqui, a pessoa diz um oi, 011, São Paulo, paz do Senhor, a gente manda uma paz do Senhor também. E mais uma participação, olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou ligado aqui em Pedra do Sino, sou o Davi, gostaria de pedir a todos vocês que orem pela minha avó, que está com uma cirurgia marcada para segunda-feira. O nome dela é Zilá, nós somos evangélicos, gostaria de pedir que orem por ela, DDD 32. Obrigado, Davi, pela tua participação e nós vamos orar assim por ela. Ok, vamos lá no outro ponto. Nós temos aqui, devemos construir nossa herança e consciência sobre os valores que devemos adotar. Né? Isto em questão de sabedoria, né? De você poder construir, né? Dentro da sua herança, uma herança de vida, uma herança histórica, né? É a questão da consciência e dos valores que você deve adotar. Então você vai ver dentro desse seu contexto histórico de família e tudo, qual os valores que eu devo adotar? Isso é sabedoria, não é? Eu devo adotar o sistema que a minha família adotou, que o meu pai adotou. Eu adotei muitas coisas na minha vida que o meu pai adotou e foi benéfico para mim. Então, muitas vezes a gente tem que olhar o que eu devo tirar, né, de bom, né, na minha família. Isso é salutável, não é? Dentro da minha família, para mim poder colocar, não é, dentro da minha história, eu posso encaixar na minha história. Então, nós devemos construir a nossa herança. E aí, como é que nós arrumamos com isso, pastor Rogerinho? Eu gosto muito já falei isso aqui antes, vou falar de novo, uma frase que a minha mãe, uma expressão que minha mãe usa. Ela costuma dizer que ela normalmente sai com 2 sacolas. Uma é aquela sacola que ela precisa continuar carregando. A outra é para colocar aquilo que ela precisa deixar para trás.
Então ela sai com uma sacola pra para carregar e a outra para deixar no primeiro lixo que ela encontrar. Joga a sacola lá. Fica livre daqui. Né? Então, assim, tem coisas que realmente Ela nós tá precisamos discernir. Vale a pena, então eu vou incorporar isso na minha vida, eu vou tentar agir de acordo com esses princípios, esse novo conhecimento. Tem coisas que realmente nem para guardar elas servem, quanto mais para praticar. Não é? Então, tem coisas que realmente, quanto mais rápido você se desfizer delas, mais você lucra. Não é? Como tem coisas que você realmente deve guardar. E é interessante que, falando nisso, você quando começou o programa falando sobre a introdução, principalmente em Provérbios, no capítulo 1, no verso 20, Sim. que você faz a referência da sabedoria, e Salomão faz essa referência, da sabedoria como uma mulher que anda gritando pela rua. Não é? Então, olha bem, essa mulher, a sabedoria, ela anda gritando pela rua. Provavelmente, todos vão ouvir. Não é? Porque uma mulher andando gritando pela rua parece algo meio insano, não é? Mas muitos que vão ouvir e muitos irão apenas escutar. Isso faz uma diferença, não é? Então, escutei uma mulher gritando pela rua. O que é que ela estava dizendo? Não sei. Ouvi uma mulher gritando pela rua. Aí eu realmente tive entendimento do que ela estava dizendo. Isto é, havia um interesse. Então, quando eu tenho interesse, eu não somente ouço, eu realmente escuto. Não é? Eu paro, eu escuto, eu penso. E é isso que faz a diferença e tem tudo a ver com esse ponto. Sim, não é? Com certeza. Há coisas que realmente eu preciso preservar. Há coisas que quanto mais cedo eu ficar livre delas, não é? Menos estrago eu vou ter. Viu, Rogério, aqui o Bruno, aqui de Moeda, pertinho de Belo Horizonte, diz assim, ó, ele fala sobre o texto, né, de Provérbios 3:7, né, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Né? Então, exatamente, essa é a realidade que a gente quer abordar aqui da sabedoria. A paz, estou querendo fazer os cursos e participar das administrações, às vezes, até mesmo com vocês. Vou ter uma renda mensal, posso usar... Está perguntando sobre o dízimo, aí também eu coloco para você a mesma orientação que a irmã falou, para você, tá bom, meu irmão? Que é aqui DDD 34, né, para você poder assistir o programa e ver essa questão do dízimo e da oferta. Olá. Só que a Kelly de Espera Feliz, eu estou para me casar, mas a minha família não está me apoiando. Eles têm medo que eu me case e sofra. Ficam profetizando que não vai dar certo. O que eu devo fazer? Peço oração para que Deus me dê a sabedoria. Que Deus abençoe. DDD 32, né? Rogério, uma vez aconteceu uma questão comigo nesse sentido, que eu ia fazer o casamento de uma moça e a família dela estava com esse problema de esse tipo de situação. Eu fui lá, eu como pastor, fui lá e sentei com a família e conversei. Certo. Eu fiz uma reunião com a família, tá? E conversei com eles, levei a moça, levei o rapaz e falei, olha, se vocês não abençoar, eu não vou fazer o casamento. Claro. Eu tomei essa atitude, sabe? Aí chamei a família, falei, ó, vocês têm 3 dias para vocês me dar a resposta. E fiquei lá em casa, continuei minha vida normal. Aí eles me procuraram, a mãe dela falou, não, nós resolvemos, nós vamos abençoar e tudo. Primeiro eu expliquei tudo, né? Deixei bem claro o que era, o que ia acontecer depois, por eles não abençoar, eu deixei tudo bem claro, entendeu? Então e resolveu. Casei, até hoje eles vivem bem e tudo, têm filhos e tal, você entendeu? Então, assim, isso aí eu acho que é um contexto, não é? Eu acho que não é ela bater de frente,
é procurar alguém já, o líder que vai fazer a cerimônia e tudo, e sentar e conversar. Por que vocês não querem? Qual o problema de estar profetizando contra? Explicar para a família. Eu acho que isso aí é sentar e conversar. A sabedoria está em cima disso aí. Não é? É uma questão, Guerra, realmente interessante. E a pessoa que está vivendo esse contexto precisa trazer as informações necessárias, até mesmo para continuar com a decisão que você está tomando. Então, se há um motivo, e esse motivo realmente é um motivo lógico, não é? Sim. Então, vale a pena você considerar a opinião, principalmente a opinião dos seus pais, se há realmente um motivo lógico, né? Agora, se não há um motivo lógico, se não há uma razão, né? Vocês também precisam comunicar que não há essa razão, não há esse motivo. Porque casar e começar uma nova vida sem a bênção dos pais é entrar no novo relacionamento em desonra. E não vale a pena começar um relacionamento em desonra. A palavra de Deus é muito clara que devemos honrar pai e mãe. Exato. Se você vai casar desonrando seu pai e sua mãe, então você está entrando num relacionamento em desonra. Amém. Resolva isso antes de casar, com certeza você vai ser muito mais abençoado. Amém. Pastores, eu estou muito angustiado. Meu ex-marido foi assassinado no último dia 9. E apesar de estarmos divorciados, eu estou sofrendo muito. Ore por mim. Meu nome é Josélia, lá de Marília, São Paulo. Nós vamos orar por você sim, tá bom? Para que Deus possa trazer o consolo ao seu coração. DDD 31, obrigado, me chamo Laércio, sou de Sabará. Qual a medida para saber o grau de sabedoria e da emoção? E aí? Tem aquela matemático aqui, né? É aquela pergunta, né, que ele fez antes a respeito do emocional, né? Ele está agradecendo por aquilo que a gente já falou, mas ele está querendo saber qual a medida para saber o grau de sabedoria e da emoção. Medida é com hoje. Essa parte numeral é com matemática. Deixar essa bola para ele. Deixa aí. Há uma coisa que realmente a gente precisa aprender a discernir, e aí de novo nós temos uma série de programas a respeito de discernimento. Sim. E vale a pena você dar uma olhadinha nesses programas a respeito de discernimento e de tomada de decisão que a gente já tem feito e que estão disponíveis. Mas olha bem, quando eu vou tomar uma decisão e essa decisão ela é motivada pela emoção, aí realmente está faltando sabedoria. Então, o que você realmente precisa fazer para discernir, principalmente numa situação de tomada de decisão, é o quanto isso é emocional, o quanto isso é racional. Como eu faço isso? Olha, nós temos uma ferramenta muito interessante que é avaliar aquilo que nós vamos ter como resultado de tomar aquela decisão. Então, eu posso ter vários resultados para tomar uma decisão. E esses resultados podem ser não somente resultados emocionais, mas resultados que vão interferir em todos os aspectos da minha vida. E eu preciso fazer esse tipo de avaliação, né? E aí sim, eu não descarto a emoção, porque a emoção é importante. Um dos maiores motivadores que nós temos é realmente a nossa emoção, principalmente quando nós temos que alavancar qualquer projeto. Se nós não estamos emocionalmente motivados, não adianta eu ter todo o conhecimento e ter todos os recursos para fazer. Se eu não tiver motivado suficientemente, eu não alavanco. Então, ela é importante. Então, mas uma das medidas é a motivação. Sim, Não é? a motivação e aonde eu vou chegar com aquilo e que tipo de mudanças Isso. aquilo vai provocar. trazer.
Com certeza. Até que ponto eu vou estar disposto a pagar o preço dessas mudanças? É um outro termostato muito interessante. Esse aí também já é bem forte, né? Vamos lá. Devemos evitar o conselho dos ímpios. Né? Nós até já falamos aqui, há uns programas atrás, sobre a questão da roda dos escarnecedores do Salmo 1. Sim. Que nós trabalhamos e tudo, né? Então, nós temos aqui, devemos evitar o conselho dos ímpios, não é? Porque muitas vezes ele tem, o conselho dele não vai ser debaixo da direção de Deus. E você, de repente, está numa situação que você está na direção de Deus. E vai mudar, talvez ali até o roteiro daquilo que você está querendo fazer. Então, né, saia debaixo desse conselho aí, e procure alguém que realmente está debaixo da direção do Senhor para te dar um conselho com sabedoria. Tem um outro texto interessante, Guerra, que fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Muito bem. Mas o ímpio não serve como conselheiro. Sim. Tá certo? Certo. Principalmente se o conselho para você que teme a Deus. Ouvir o conselho de quem não teme a Deus, os princípios são completamente diferentes. Ouvir o conselho do ímpio é quebrar o primeiro princípio que nós falamos, Sim. que é com relação à vontade de Deus, a obedecer a Deus e cumprir o propósito de Deus. O ímpio, ele não tem compromisso com o propósito de Deus, com os princípios de Deus, com a lei de Deus, com o temor de Deus. Então, o conselho que vier dele vai, com certeza, quebrar esse primeiro princípio, que é o princípio de observar os fundamentos e os mandamentos do Senhor. Ok. Nós temos várias participações aqui. Bom dia, paz. Sou Daniele de Sorocaba, interior de São Paulo. Estou esperando um telefonema de uma empresa essa semana. Estou orando e pedindo a Deus que abra essa porta para mim. Estou precisando muito, gostaria de uma oração. Obrigado, Deus abençoe. Ok, Daniel, nós vamos orar sim. Obrigado você, né, por enviar a sua mensagem. A paz queria ter sabedoria. Fico nervosa com tudo. Teria que fazer de conta que não vejo as coisas. Me orientem nesse sentido. Fazer de conta não dá, né? Aí não dá. É complicado. Aí não é sabedoria, né? Agora, fazer de conta é você simplesmente fechar os olhos, né? Negar o que você está vendo, aí pode entrar uma série de situações como omissão e tudo mais. Agora, a busca da sabedoria, ela faz parte também nós passarmos por várias necessidades e várias dificuldades, né? Porque através delas é que nós vamos buscar nos aproximar, como nós temos falado aqui, né? Buscar a presença do Senhor, e aí em meio às situações, em meio aos apertos, os vendavais e as dificuldades, é que nós vamos obter essa sabedoria, porque a sabedoria vem através da dependência de Deus. Então, sabe, a gente se omitir, porque é mais fácil, né? É bem mais tranquilo, né? A gente buscar atalhos, mas é em meio a essas situações que faz com que nós, sabe, busquemos ao Senhor e nos aproximemos dele, até que nós vamos receber a sabedoria dele e muitas vezes estratégias, direcionamentos, portas vão ser abertas que a gente nem imagina, nem sonha, né? Em meio a essas situações, né? Então, por isso que muitas vezes Deus permite que essas situações de aperto venham, para que a gente dependa mais dele. Uma vez que eu dependo mais do Senhor, consequentemente, eu vou ser capacitado a enfrentar. E às vezes até a gente fica assim, meu Deus, como é que eu resolvi isso? Depois que passa, né? Depois que passa. Porque foi o Senhor, né? Então, essa é a realidade. Tem uma coisa interessante, Rogério, que eu gostaria de acrescentar essa resposta, que é a questão do domínio próprio, né? Que é uma das características do fruto do Espírito. Então, ser espiritual não significa não ver ou fingir que não viu, mas é ter domínio e saber como tratar com aquilo que nós estamos vendo, ter domínio próprio. Esse domínio próprio vai te ajudar e nos ajuda a reagir
porque toda ação ela provoca uma reação, mas eu não tenho que reagir da mesma maneira que aquela ação está vindo contra mim. Eu tenho o poder de tomar a decisão da minha reação diante de uma situação e diante de uma circunstância. Aí sim, a sabedoria, junto com o domínio próprio, vai te ajudar a discernir qual é a melhor reação ou o que eu devo fazer diante daquilo que eu estou vendo, né? E isso com certeza vai trazer paz e vai edificar aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Devemos buscar sabedoria discernindo os fatos e as opções, não é? Então nós temos que ter discernimento dos fatos e das opções, não é? Muitas vezes nós criamos ou enfrentamos situações e criamos opções ou vamos optar por alguma coisa que eu tenho que ter sabedoria para saber se realmente essa escolha que eu estou fazendo, não é? Se ela é certa ou errada, para mim não entrar em questões que amanhã vão me trazer problemas e dificuldades, não é? Muitas vezes eu não entro com sabedoria e depois aquilo torna para mim uma dificuldade e um tormento muito grande, porque eu optei por uma coisa sem ter sabedoria de escolher aquilo. E essas opções aí na vida, né, Rogério? É verdade. Traz muito problema. Aí, Guerra, entra a questão que eu comentei logo no princípio. É trazer o conhecimento a serviço da sabedoria. Sim. Não é? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou identificar quais são os fatos, conhecer o que realmente está acontecendo. Porque é um ditado interessante que diz que contra fatos não há argumentos. Sim. Não é? Tem esse aí. Então eu é preciso fortíssimo. realmente saber o que é real, o que é um fato e não uma suposição. Sim. Nesse momento, esquece o achômetro. Né? Esse Então, achômetro joga o achômetro fora e lista os fatos, busque realmente os fatos e os acontecimentos. E, de preferência, se você tiver dificuldade, lista estes fatos, não é? Então, e coloca isso de uma maneira que você possa ver com clareza todos os fatos que estão envolvidos. Para isso, busque conhecimento. Gaste um tempo em buscar conhecimento, em pesquisar a respeito daquilo que você precisa naquele momento. O outro é, de novo, o conhecimento. Quais são as opções que eu tenho? O que eu posso fazer? Sim. Né? E aí eu vou avaliar com o conhecimento de todos os fatos e tendo o conhecimento das opções que estão disponibilizadas para mim. Às vezes a gente vira e fala assim, eu não tive outra saída. Será que realmente só tinha aquela opção, não tinha mais nenhuma outra opção? Né? Aqui, Rogério. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.